Faz barulho aí agora, sapato. Ok. Sapato tem o olho azul, vai ver. Verde. Desculpa. Desculpa. O meu é mel. A pressão do que? É pressão, né? O meu é mel. Rapaz. Vamos embora. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, quão bom é estarmos na Tua casa, adoramos a Ti, Senhor, engrandecendo o Teu santo nome, reconhecendo o quanto nós somos pobres, o quanto nós não somos merecedores de nada, o quanto hoje estamos de pé e temos que todos os dias trabalhar incansavelmente para que não venhamos a cair, Senhor. E independente da circunstância, se nós viermos a cair, tem misericórdia de nós. Coloca pessoas ao nosso lar, ao nosso redor, que não desistam da gente, que intercedam por nós. Coloca amor no coração das pessoas em nosso favor. Amor esse que muitas das vezes nós não temos com os outros, mas quando estamos em dificuldade, nós queremos que os outros tenham por nós. Senhor, fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações, que saiamos daqui mais fortes do que quando entramos, que tenhamos uma semana mais avivados na Tua presença, que sejamos, a partir de hoje, crentes melhores do que já fomos, Pai. Nos perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, fala com a Tua igreja, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 em diante. Hoje a gente vai ler. Vamos ler bastante. É o 13, irmãos. É o 13. 13, versículo 8. Amém? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Todos acharam? Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez, Saul? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, gravem essa frase, assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não aguardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Vamos voltar para aquela frase, versículo 12. Versículo 12. Saul disse com ele pensou: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Podeis acertar. Olha,
Para a gente iniciar a ministração de hoje, Deus ele não quer que a gente tenha cara de obediente. Deus ele não quer que a gente tenha face de obediente. Deus ele quer que nós sejamos obedientes. Não é para a gente parecer obediente, é para a gente ser obediente. Quando a gente vê essa história, que muito já se falou sobre ela, e aí meditando, essa semana foi uma semana muito corrida. As últimas 2 semanas, na verdade, eu e a Elaine, a gente levanta, pula 6h30, vai dormir 00:30, 1h da manhã, sem parar. Às vezes, vocês devem ter percebido que tem crescido a montanha. Às vezes, eu tenho almoçado 2 coxinhas na rua, e devido à correria, quando não, eu encosto lá na casa da minha sogra, saio raspando tudo que ela tem na geladeira dela. E os dias têm sido muito corridos, mas todas as noites eu paro para orar, para meditar na palavra. E eu estou essa semana inteira meditando sobre isso, porque me incomodou algo. E ontem a história que ocorreu lá no Templo Central ainda veio, Deus ainda fez eu linkar com o que a gente vai tratar hoje aqui. E a gente vai falar um pouco sobre como é que está a nossa vida cristã diante de todas as ordenanças, porque desde o Antigo Testamento Deus deixou os 10 mandamentos através de Moisés, para que o povo se guiasse de uma forma organizada, para que o povo soubesse o que poderia, o que não poderia, o que agradara, o que não agradara o coração de Deus. Então Deus deixou esses 10 mandamentos, e ao longo da caminhada, ao longo da vida de todos os povos que Deus os conduziu, e ao longo da história de Jesus, Deus sempre solicitou, sempre exigiu do povo obediência aos seus mandamentos, obediência às suas ordenanças. Afinal de contas, o pecado entrou no mundo por conta de uma desobediência de Adão, quando Deus falou para ele que tu não poderás comer daquilo ali. Ele foi lá e desobedeceu. Todas as vezes em que nós desobedecemos uma ordenança, seja ela do estado, seja ela do município, seja ela dentro de casa, da tua mãe, do teu pai, seja ela de Deus, nós sabemos e temos a consciência de que há consequências quando nós desobedecemos uma ordenança. Amém ou não amém? Amém. A história, a gente não vai se atentar para a história de Saul com Samuel, não. A gente vai só tomar ela como um exemplo do que nós vamos tratar aqui hoje. E aí, quando a gente vê Samuel, que foi dada uma ordenança, os filisteus estavam cercando ali o povo, e depois de ser cercado, o próprio Samuel, profeta da época, Samuel falou para ele: olha, tu vais ficar aqui, fica tranquilo que eu vou chegar, e quando eu chegar vou te dizer o que é para tu fazer. Saul começa a ficar agoniado, e ele fica agoniado, e o tempo vai acabando, e o povo começa a se dispersar. A gente vai ver nos capítulos 13, 14, 15, o povo, logo no começo do 13, o povo começa a se dispersar com medo dos filisteus que começam a cercá-los. E eles dispersando, Saul começa a olhar. Saul tinha apenas aproximadamente 1 ano de reinado, e eles começando a se dispersar, Saul viu o seu exército temeroso, viu o seu povo se escondendo nas cavernas, viu o seu povo indo para outras cidades, e ele começou a então tomar a decisão por conta dele mesmo. Ele começou a não olhar mais, que me fugiu a palavra, não olhar mais para o que o sacerdote, para o que o profeta havia lhe falado, e ele, em desespero ao que ele queria, que era batalha, eles não tinham armas naquela época, para vocês terem noção. Os filisteus não deixavam o povo de Deus ter equipamentos que produzissem espadas. Se não me falha a memória, só quem tinha espada naquela época era o próprio Saul e seu filho Jonathan. Só eles dois tinham espada. Quando eles precisavam amolar enxadas e outras coisas, eles iam até a terra dos filisteus, que possuíam os amoladores para amolar as ferramentas deles, e eles voltavam.
Então, quando bateu esse desespero em Saul, e foi chegando a hora, e Samuel não chegava, então ele decidiu tomar uma decisão por conta própria. Todas as vezes em que nós temos uma promessa de Deus, todas as vezes em que nós temos uma ordenança de Deus, eu não vou nem tratar de promessa, eu vou tratar de ordenança, porque o profeta havia falado para Saul: Saul, fica aí, não faz nada, quando eu chegar, a gente vai conversar e Deus vai dizer o que é para fazer. Ele recebeu ou não recebeu uma ordem? Não faz nada. Ele obedeceu ou não a ordem? Não. E todas as vezes, isso é muito comum na nossa vida, quando o cerco vai se fechando, quando tudo vai se afunilando, a gente tende a não esquecer, porque Saul não esqueceu da ordenança. A gente não esquece. A gente começa então a encontrar, que é o que nós vamos tratar hoje, encontrar um jeitinho para a gente sair do funil, para a gente conseguir o que a gente quer. Só que o jeitinho em que a gente encontra é um jeitinho que desobedece a ordenança de Deus, e isso faz com que a gente mascare a nossa desobediência. E isso, quando mascara a nossa desobediência, a gente passa por situações na vida que nós erramos, que nós estamos pagando o preço do nosso próprio pecado, e que nós então encontramos amuletos ou encontramos bengalas para justificar o momento em que estamos passando, ou justificar o porquê tomamos determinadas decisões. Vejam que quando Samuel chega com ele, olha o que ele diz aqui, olha: Samuel, os filisteus já tinham se juntado em Miquimais. Eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Olha o que ele tenta fazer com o profeta. Ele tenta pegar a falha dele, a desobediência dele, e ele pega um problema que estava vindo contra ele. Quando ele é confrontado: por que tu fez isso, rapaz? Quem te mandou fazer isso? Não, mas não é, presta atenção, rapaz. Olha, é que os caras estavam vindo aí, entendeu? Quando eu olhei, eles vão me arrebentar, e eu pensei, eu disse: rapaz, eu não posso ir para essa batalha sem que eu busque a face do Senhor. Pegou a bengala para ele, querendo encontrar uma justificativa para a desobediência dele. E aí ele vem, pega e usa o nome de Deus para ele ir fazer o holocausto, fazer o sacrifício para Deus. E aí, em seguida, ele diz assim: ó, assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não aguardando o mandamento que o Senhor, o teu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria, Saul, confirmado para sempre o teu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. E isso acontece quase que todos os dias na nossa vida. Se Samuel tivesse virado a costa para Saul, se fosse nos dias atuais, nós, pela mente do ser humano, da atualidade, que não é diferente dessa época, Samuel ia virar a costa e a gente ia dizer: eu vou pagar o preço. Queria que eu fizesse o quê? Eu estou aqui, ele não estava aqui, aí o povo aqui me cercando, o meu povo se escondendo, ninguém estando aqui. Queria: rapaz, quem é o líder disso aqui sou eu, rapaz, hein? Eu que tenho que tomar a decisão. Aí chega aqui agora, quem disse eu fui? Exatamente para eu resguardar Deus, pô. Porque Deus é conosco. Eu não podia ir sem que eu fosse fazer um sacrifício. Eu fui. E a gente começa a condicionar a nossa mente, encontrando uma bengala para a gente justificar a nossa desobediência. E isso serve
dentro da família, porque há uma ordenança para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Amém ou não amém? É uma ordenança. Deus diz: olha, se tu quiser, tu perdoa. O que ele diz? O que Jesus diz? Perdoai as ofensas. Amém ou não amém? E quando a gente tem essa ordenança de perdoar, estou tomando como exemplo a parte do perdão dentro de casa, a gente pega, assim como Saul pegou a bengala para sustentar a nossa desobediência, e a gente diz: vou perdoar. Tu não sabe o que ele fez para mim? Tu sabe o que ele fez? Tu sabias que esse cara fez isso comigo? Por isso, meu irmão, vai morrer de fome. Não estou nem aí. Mas acontece que, poxa, mas aquele irmão, tu não sabe, rapaz, o que aquele irmão falou de mim? Tu sabias que ele me caluniou? Tu sabias que ele levantou isso contra mim? Eu sei, irmão. Não tem mais irmão. Olha, aí começa a encontrar subterfúgios. Tem uns mais audaciosos, que eles começam a encontrar subterfúgios dentro da palavra para ele desobedecer a Deus. Por isso que eu falei no começo que nós não temos que parecer obedientes, nós temos que ser obedientes. Só que isso vai fazendo dentro de nós uma ferida de um tamanho que, para depois cicatrizar, meu amigo, só o sangue derramado na cruz. E tu vais cativando e cultivando dentro de ti a tua tomada de decisão de desobediência da ordenança de Deus, e que isso te deixa doente depois de dias, semanas, meses, anos, ao ponto de, talvez, quando se trata de pessoas, tu nem conseguir ouvir falar o nome da pessoa tal ou do fulano de tal. Isso mexe contigo de uma tal forma que tu fica doido, mas tu tens a tua bengala bem do teu lado para tu justificar o porquê da tua decisão de não perdoar, o porquê da tua decisão de tu ter feito algo que não foi o que Deus mandou tu fazer. E aí a gente vai aqui, olha, pulem lá para o capítulo 15, com a Bíblia aberta e fechada. Se fechar, preste só atenção aqui, ó. No capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 1, diz assim, olha: Samuel disse a Saul: foi a mim, Saul, que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel. Olha, esse texto é uma leitura maior, mas preste muita atenção nisso. Foi a mim, Saul, que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. É como se Samuel está dizendo assim para ele: olha, Saul, presta atenção, seu doido. Deus, ele me chamou para eu te ungir. Foi Deus que me chamou para eu te ungir. Agora te liga no que eu vou te falar. Presta atenção. Igual como a gente fala com uma criança, né? Que a gente diz: meu filho, vem cá, senta aqui, ó. Vou te falar um negócio que tu presta atenção no que eu vou te falar. Fala, papai, vou ver isso. Tu entendeu? Entendi. Fala o que tu entendeu então. Sabe? É como se Samuel estivesse falando isso aqui com Saul, quando ele diz assim: olha, o povo dele. Agora ouça, presta atenção, Saul, nas palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, Saul, vá, olha isso aqui, ó, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens
e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. O que Deus tinha dito para ele? Para fazer o quê? Para matar todo mundo. Amém ou não amém? Amém. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom, eles pouparam. Deus mandou poupar? Não. Deus não mandou matar os animais, deixou claro. Eles foram. Aí olha só o que ele fez. Eu vou continuar para a gente tratar depois. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então o que não prestava, não tinha valor nenhum, mas isso daqui eu não quero, pode ficar para aí, destrói isso daí. Versículo 10: então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, rapaz, eu gosto do Antigo Testamento que Deus não deixava para depois não, o povo quando vinha era na hora. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, lamento, ou arrependo, né? Lembra que a gente tratou sobre isso no curso de teologia no sábado? Lembra disso daqui? Que diz que Deus se arrependeu, mas é uma outra questão. Só os teólogos. Lamento haver constituído, essa é a melhor colocação. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste, clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo. Olha isso aqui. O que Samuel ficou fazendo? Fale, gente, o que Samuel ficou fazendo? Quando? A madrugada toda, tá? Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul, depois de quê? Dele ter feito o quê? A madrugada inteira, a madrugada inteira orando. Samuel encontrou Saul e este lhe disse, rapaz, que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou, então que palito de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de bois que eu estou escutando? Imagina, Samuel passou a madrugada inteira orando, pedindo a Deus pelo infeliz. Quando ele chega lá para ir falar com o infeliz, ele vê as ovelhas, ele vê o boi. E olha, eu achei graça quando eu vi isso daqui. Aí Samuel diz isso aqui, olha, chegou lá e Samuel encontrou Saul e este lhe disse, que você seja bendito do Senhor. Saul falou para Samuel. Aí Samuel, aí Saul diz, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou então, seu miserável nojento, oh Jesus, era o que eu falaria lá naquela hora. Mas Samuel perguntou, então rapaz, que banido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois eu estou escutando, Saul? Saul respondeu, olha isso aqui, que é o que a gente explicou. Trouxeram isso dos amalequitas. O que ele diz? Trouxeram. Ele está fazendo o quê? Ei, eu não tenho nada a ver com isso aí, Samuel. Entendeu? Mas não é tu que lidera o povo, nojento. Ele disse, mas olha, trouxeram isso daí lá dos amalequitas. Aqui, amalequitas, porque
porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. É o que a gente falou ainda há pouco, que a gente se apega, a gente pega a bengala. Olha a malandragem dele. Ei, Samuel, profeta, não fui eu não, isso daí foi o povo, eles que trouxeram isso daí de lá dos amalequitas, entendeu? Eles trouxeram, mas calma, mas fica tranquilo, porque o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, a gente trouxe para a gente sacrificar a Deus. Então ele desobedece a ordem, que era de exterminar tudo, não deixar nada, e ele vem agora com o subterfúgio de que ele trouxe para sacrificar a Deus, como se ele pudesse enganar a Deus pela a real razão ao qual ele desobedeceu. Vocês estão compreendendo? E é como a gente faz. Sabe a história do homem que rouba e leva o dízimo na igreja? É meio isso daí. Tem muita história aí, né? De assaltante que diz: assaltei, pegou o dízimo e foi lá, levou lá na igreja. Se tu for lá conversar com ele, ele fala para ti, sem tremer, sem remorso algum, e convicto de que a atitude dele está correta e de que Deus está recebendo o dízimo dele. Porque tem, rapaz, é muito doido, tem gente no mundo do crime que antes de cometer, ele pede para Deus abençoar. Ele diz: Deus, abençoa, nós vamos entrar agora, vamos meter o lixo aqui no banco, cuida de nós, guarda da nossa casa, nossa família, isso aqui. E ele sai, ele pega, ele vai na igreja, ele oferta, ele compra merenda para as crianças. Quando a igreja está fazendo movimento, ele vai lá, ele compra telha, isso e aquilo. Se tu for lá conversar com ele, ele diz: rapaz, eu sou bom, porque eu roubo dos ricos, eu roubo lá dos empresários, entendeu? Olha aqui minha comunidade, esse pessoal está passando fome aqui. Deus não disse para a gente dar aos pobres? Então vou lá, sou Robin Hood, entendeu? Eu roubo lá, vendo e estou aqui. Só que isso a gente está levando ao extremo no caso do mundo do crime. Mas nós temos o que nós erramos, o que nós desobedecemos e pegamos, aí cada um faz a sua autorreflexão, e o que nós pegamos e desobedecemos a Deus e tomamos como muleta para a gente então achar que está enganando a Deus. E acredite, tem muito crente enganado dessa vida. Tem muito crente desobediente, desobedecendo e está convicto de que vai para o céu. É doido. Acreditem nisso. Vocês sabem por que eu falo isso para vocês? Pelas atitudes. As atitudes, já diz que a boca fala que o coração está. As nossas atitudes, elas mostram, elas revelam. Eu não queria, mas eu vou falar. Quantos aqui vêm para a igreja e pedem algo para Deus? Algo palpável, algo material. Levanta a mão. Quantos vêm aqui e pedem algo material para Deus? Levanta a mão. Quem pede coisa, eu peço. Quem pede bens materiais para Deus? Todos nós pedimos. Pedimos ou não pedimos? Né? Quantos de nós, quando estamos em dificuldade, a gente dobra o joelho, a gente mentaliza, a gente fala com Deus e diz assim: oh Deus, levanta alguém para me ajudar. Oh Senhor, meu Pai, eu vi aquele pastor lá pregando, aquele testemunho da irmã que o celular dela tocou, Pai, que o meu toque agora, pelo poder do teu nome. Alguém com uma bênção para mim. Oh Jesus, Senhor, toca na minha sogra, Pai, ela está com aquele dinheiro lá embaixo do colchão. Ela pode, não é a minha, tá? Eu estou só, não é a minha, que tinha no colchão, eu já peguei já. Tá? Mas não é assim? Amém ou não amém? Se não vir, a gente não pede para Deus: Pai, levanta alguém para me ajudar. Senhor, levanta alguém para me ajudar em oração. Porque não é só bens materiais também. Tem as lutas e batalhas espirituais que a gente fica pedindo para Deus: oh Senhor, e a gente liga: oh fulano, por favor me ajude em oração, olha, eu estou com
embora, fala lá para o pastor botar meu nome tudo lá para orar, liga para a mulher do círculo de oração, para a líder, liga para as crianças, liga até para a líder lá do berçário lá, diz: irmã, pede por bebezinho orar por mim, tudo, não sei o quê. Pede ou não pede? Não pede? Não é? Mais da metade dessa igreja ainda não ajudou na reforma da casa da irmã Beth. Mais da metade dessa igreja ainda não ajudou na reforma da casa da irmã Beth. Por que Deus tem que atender o teu pedido? Por que Deus tem que atender o meu pedido? Porque Ele mesmo falou, Ele disse que tu não podes abrir a boca e dizer que tu amas a Deus se tu não amar o teu. Mas eu amo. O amor não são só palavras, querido. A minha sogra sempre fala isso para mim. Eu preciso demonstrar o amor. É muito fácil eu ter alguém me pedir R$2 e eu com R$100 no bolso eu tiro R$2 e dá. Eu quero ver tu ter R$4 e alguém te pedir 2 porque precisa. Estou falando de necessidade. E tu tirar metade e dizer: toma, tá aqui, irmão, tamo junto. Eu quero ver tu lá na tua casa. Tu sabes que teu irmão da frente passa dificuldade, mas tu tem 1 quilo de feijão. Tu olha e diz: ó, pai, obrigado por esse quilo de feijão. Meus filhos estão tudo comendo aqui. Senhor, tu és bom, tu és maravilhoso. Meu irmão ali Senhor, não tem sido fiel. E tem sido certo fiel, pai. Tem misericórdia dele, mas tu és incapaz de pegar metade do teu feijão e lá levar para ele. E aí, por que Deus tem que ouvir os teus pedidos? Os meus pedidos? Como é que eu tenho sido com o meu irmão? Então eu estou desobedecendo ordenança. E os órfãos? E as viúvas? Quem já é órfão sabe a dor do que é no teu pai e mamãe. Irmã Conceição, sente saudade da mamãe e do papai? Minha sogra? Essas pessoas que já são órfãos, não tem mais ninguém, não existe mais ninguém na face da terra que faça ou que tenha o mesmo sentimento que o papai e a mamãe tinham por eles. Não tem. E os órfãos sabem disso. É por isso que é uma ordenança: cuide dos órfãos, cuide das viúvas, porque a metade dela foi levada. Ele está só, ela está só. Eu nem imagino o dia que Deus levar minha esposa ou me levar dela. Quem já perdeu um esposo, uma esposa, sabe o que é olhar, deitar na cama e não estar mais lá. O grande amor da sua vida que escolheu. E nós não nos sensibilizamos com isso. Nós desobedecemos uma ordenança e buscamos bengalas para justificar a nossa desobediência. Não temos de parecer obedientes, nós temos de ser obedientes. A história de Saul conta exatamente o nosso jeito da gente encontrar um jeitinho, a gente buscar por aqui, a gente vir por lá, isso e aquilo, e ele pagou um preço alto. Olha, eu vou trazer aqui para vocês Tiago 2, capítulo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todo o resto. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Não adianta tu ser dizimista, não adianta tu ser ofertante, não adianta tu tratar bem as pessoas, não adianta tu não ser adúltero,
Mas se tu não ama o teu próximo, esquece. Esquece. Está esquecido. Não adianta tu amar o teu próximo. Não adianta na casa de Deus tu fazer tudo que tu podes fazer, tudo que as tuas forças aguentam. Não adianta, nossa, olha que eu faço, eu trabalho para o Senhor, isso e aquilo, mas tu és adúltero. Não adiantou de nada. Não adianta. A santidade não é não ter pecado que nós buscamos. A santidade é nós buscarmos sermos melhores hoje, cada vez mais. Buscarmos abandonar as práticas que nos afastam de Deus e que nos aproximam a Ele. É o que nós temos que buscar. E a desobediência faz a gente pagar alto preço. Alto preço. A desobediência faz a gente pagar. Afinal de contas, o próprio pecado que comete já é desobediente. E agora, vou trazer para vocês aqui Marcos capítulo 7, versículo 1. Olha isso aqui. Os fariseus, Jesus, tá? Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, ou seja, com as mãos sujas, sem lavar as mãos, né? Impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Amém até aqui? Amém. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros e vasos de metal e as tampas. Olha isso, aqui o texto Marcos, ele está explicando primeiro a cultura da época. Amém? Estão compreendendo? Ele está explicando a cultura da época para ele entrar no que aconteceu. Versículo 5. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, porque eles viram os apóstolos comendo, chegaram da rua, sentaram e foram comer sem lavar as mãos. Aí eles chegam com Jesus e perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos? Presta atenção nisso aqui, olha para mim. Por que os seus discípulos, Jesus, eles não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filhos, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Na época da lei, houve a lei, honra o teu pai e a tua mãe. Acabou a lei, é uma ordenança. Mas aqui os hipócritas, eles, para não honrar pai e mãe, eles chegavam e diziam, pai, mãe, olha, a minha vida é de Deus, então as coisas que eu faço é porque eu faço para Deus. E desta forma
eles eram liberados de tal ordenança, para eles então não honrarem mais pai e mãe, fazerem o que quiserem, isso e aquilo. Estão compreendendo? É o que Jesus está falando aqui. Então o que acontece? Eles abandonam a ordem, que era honrar pai e mãe, e encontram uma maneira sutil deles fazerem aquilo que lhes agradara, que era não honrar pai e mãe. Então ele diz: não, a minha vida agora é para Deus. Foi igual que Saul fez. Ele disse: mas olha, Samuel, não foi eu, foi o povo. Mas olha, as ovelhas, as coisas que a gente trouxe, a gente ia fazer aqui um altar para Deus. Lembra que eu falei há pouco do assaltante, do que faz coisa errada com oferta? Lembra? Aquele o adúltero que vai lá e ele faz, ele diz: não, mas o Senhor está vendo. Estou aqui, eu estou em pecado, mas pai, eu vou lá para a tua casa, vou trabalhar para ti. Tem que se tratar, meu. Fique de pé. Porém Samuel disse: será, Samuel, que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Será, Samuel, que Deus tem mais prazer de os animais que tu trouxe, tu fazer um holocausto para ele, do que tu ter obedecido a palavra dele e não trazer nada? Será que Deus ele tem mais prazer de tu vir aqui, tu louva, Senhor, enche-me, glória a Deus, e isso e aquilo, e lá na tua casa tu é o terror? Será que Deus tem mais prazer de que tu vem aqui e tu diz e abraça o teu irmão: meu irmão, eu te amo, e isso e aquilo, e não sei o que, bebê, bababá, 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 mas tu não tem coragem de dar R$2 para ajudar a comprar uma telha para a casa do irmão? Mas trata ele bem. Samuel, versículo 32 diz: tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa. O próprio profeta pegou a espada, minha amiga, e espedaçou e fez o que era passado ter feito e foi embora. Obedecer é melhor do que a escolha é nossa. Se a gente obedece, se a gente cumpre as ordenanças, se a gente cumpre o que Ele mandou que a gente fizesse, ou se seremos meros hipócritas, só batendo na porta do céu, tentando entrar porque não entraremos. Se não mudarmos esse nosso jeito, não entraremos. Não entraremos de jeito nenhum. Cadê o Paulo? Vai louvar?